A paz do Senhor. Hoje caminhamos na sequência dos Salmos e especialmente na tríade dos Salmos 51, 52 e 53. Três salmos que têm em comum a condição de terem sido todos escritos por Davi, tendo entre eles o famoso Salmo 51, escrito por Davi, logo após o seu encontro e confronto do profeta Natã, após o seu pecado com Batseba, tendo Davi engendrado a morte de Urias, o esposo de Batseba, para encobrir o seu pecado. A tristeza causada por este pecado, tendo sido confrontado por Natã, é o pano de fundo deste Salmo 51. E vemos ali Davi explicitando o seu arrependimento, sua dor, ao perceber-se desnudado por Deus em sua miséria. Davi procura em Deus algo que sabe que somente Ele pode lhe dar naquele momento: perdão. Davi deixa claro que o Senhor não busca sacrifícios, mas um espírito quebrantado. A passagem do versículo 10 em diante nos traz talvez uma das peças mais nobres e mais seletas da poesia humana, quando Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. E assim Davi explicita o desejo que existe em seu coração, para que Deus o receba novamente, naquele lugar de onde ele nunca gostaria de ter saído, e era a presença de Deus. Seguimos com o Salmo 52, onde Davi escreve-nos sobre a ocasião em que Doeg, o Edomita, explicita a Saul que Davi estava na casa do sacerdote Aimeleque. Doeg foi um homem, pastor, ligado a Saul, que delata Davi e, consequentemente, age em desfavor dos sacerdotes, cometendo a desfaçatez de matar 85 deles e seus familiares. Um homem sanguinário, um homem mau. E Davi então nos fala sobre a língua do maldoso, dizendo que ela é afiada como a navalha. O homem que trama a destruição, aquele que ama mais o mal do que o bem e fala mais mentiras que verdades. No entanto, Davi sabe que Deus o destruirá e deixa claro algo que virá a repetir novamente: a vingança vem do Senhor. No entanto, ele deixa claro que, apesar deste mal, ele, Davi, seria como a oliveira que floresce na casa de Deus e sempre confiará no amor de Deus. Quando Davi fala que o justo será como a oliveira que floresce na casa de Deus, está se referindo a uma árvore que tem uma característica bastante importante. Uma oliveira pode viver mais de 2.000 anos. Temos os relatos de oliveiras em Portugal com mais de 2.800 anos. Milênios de existência, firmes, estáveis, perenes.
É assim que Davi se vê diante do Senhor, por realizar a sua vontade, por confiar em Deus, por louvá-lo para sempre. E então vamos ao Salmo 53, que tem seu paralelo no Salmo 14, tendo uma pequena diferença. E o Salmo 53 inicia com uma passagem célebre quando Davi diz: os tolos dizem em seu coração, não a Deus. Milênios depois, Friedrich Nietzsche utiliza algo similar em seu livro mais famoso, Assim Falou Zaratustra, quando ele diz: não a Deus, gritou o profeta. Aqui Davi está se referindo claramente não a um grito do tolo genérico, que está se referindo ao seu ateísmo de não acreditar em Deus, não. Davi utiliza a palavra específica em relação a Jeová. É Deus pessoal. É o tolo não acreditando não na existência de qualquer divindade, mas é o tolo negando a existência do Deus, Criador de todas as coisas. Um Deus pessoal. Então o Senhor olha dos céus e procura alguém sábio, alguém que o busque, e não encontra nenhum. Este Senhor então começa a procurar este justo e percebe então uma humanidade decaída. E mais uma vez Davi então diz: a vingança virá do Senhor, e o Senhor restaurará o seu povo. O dono da paga ao mal irá agir para restituir e restaurar seu povo. Vemos assim 3 salmos escritos por Davi com mensagens muito vigorosas. E no primeiro daquele que lemos, vemos uma mensagem muito potente a respeito de um sentimento muito humano, que é o arrependimento, mas que é muito diferente do remorso. O Salmo 51 nos conta e nos canta, já que é um salmo, sobre a experiência de arrependimento de Davi após ser confrontado por Deus através do profeta Natã. Vimos que Davi estava cego, tendo engendrado a morte de um homem bom como Urias, somente para cobertar seu adultério com Batseba. Sua maldade foi imensa, mas ele só percebeu o tamanho de sua miséria ao ouvir a analogia feita por Natã, ao compará-lo a um cruel dono de ovelhas. Além de uma história marcante, essa passagem e a consequente e poderosa canção composta por Davi no Salmo 51 nos ensinam coisas muito importantes sobre pecado, arrependimento e perdão. O pecado, além de ser uma afronta a Deus, é também uma afronta à nossa própria humanidade e a outros que estão ao nosso redor. O pecado de Davi matou Urias, violentou Batseba, causou a morte do bebê decorrente desta relação e destruiu no próprio Davi um pouco de sua humanidade. Por isso, ao nos alertar sobre o pecado, Deus se preocupa conosco e com outros mais do que consigo mesmo. Deus não perde sua divindade ao pecarmos. Nós é que perdemos a nossa humanidade. Quando também aprendemos sobre arrependimento neste salmo, apesar de ser uma lição dolorosa, o arrependimento oferece um ponto de partida para podermos fugir do sofrimento, diferentemente do remorso, que prende a alma em um desespero sem fim. Arrependimento é um caminho para a cura, não para a morte. E por fim, aprendemos sobre perdão. E perdão é o que Deus oferece ao homem, à mulher em pecado. Por maior que tenha sido
o meu ou o seu erro, Deus sempre nos confrontará para corrigir, para trazer de volta para casa, para perdoar. Porque Deus nos ama. Que Deus te abençoe.